empréstimo indevido para Eva e ela não deu conta de pagar. Adão tentou assumir a dívida também, não deu conta de pagar. Isso virou uma bola de neve. De maneira que Paulo escreve aos Romanos e diz que todos, absolutamente todos, Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos nós, cada um tinha uma dívida. Não existe na face da terra um ser humano tão bom para dizer: eu não devo nada para Deus. O apóstolo Paulo diz ainda no capítulo 5 de Romanos que desde Adão a morte reinou. Passou por Moisés e atingiu absolutamente todos os homens na face da terra. O pecado reina. O pecado governa. O pecado, queridos irmãos, causa em nós uma constrangedora dívida. Agora a pergunta é: por que nós temos consciência de que essa dívida é muito alta? Por conta da lei. E eu preciso levar você lá no Antigo Testamento de novo. Você lembra de Êxodo no capítulo 20? Tudo que a lei manda nos fazer, nós fazemos o contrário. Tudo que a lei diz que nós deveríamos fazer, nós fazemos o contrário. Lá no Decálogo, Êxodo no capítulo 20, lá estão os 10 mandamentos. Lá no Decálogo, Deus disse assim: não terás outros deuses diante de mim. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Você já teve? Transgredimos toda a lei. Até os crentes têm, irmão. Altares de idolatria. O problema é que os ídolos dos crentes não estão na parede. Os ídolos dos crentes estão nos corações. É verdade, Deus. Porque idolatria não é apenas uma imagem. Idolatria é um sentimento interno. Idolatria é tudo aquilo que nos rouba de Deus. O Senhor disse: não terás outros deuses diante de mim. A primeira coisa que o povo fez no desespero foi fazer um bezerrinho de ouro. Depois o Senhor disse: não farás para ti imagem de escultura, nem do que está em cima do céu, nem embaixo da terra. O que é que nós fizemos? Eu mesmo, há uns 15 anos atrás, eu andava com um santinho dentro da carteira, que era para... Eu não sei porquê, eu sempre andava liso. Eu acho que o diabo daquele santo roubava o dinheiro, tá vendo? Mas colocava um santo na carteira para proteger o dinheiro que eu nunca tive, e o que eu tinha o santo roubava. Deus nos cria a sua imagem conforme a sua semelhança, e nós fizemos para nós ídolos conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Glória a Deus. Tudo que o Senhor falou no Decálogo, nós fizemos o contrário. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Nós tomamos o nome de Deus em vão. Uma copada. Verdade. A irmã está na cozinha, a panela cai, ela toma o nome de Deus em vão. Na vida cotidiana tomamos o nome de Deus em vão e atribuímos tudo, até mesmo juramentos em nome de Deus. O Senhor diz assim: lembra do dia de sábado? Tem crente que não guarda nem o domingo, imagina o sábado. O Senhor fala: honra pai e mãe. Aí os jovens da igreja não honra pai, não honra mãe, mas honra o namorado. Eita Deus. Honra a namorada. Lá na terra. Quebrou o mandamento, a sentença está dada, você está em débito com o céu. O Senhor diz: não matará, o homem vai lá e mata. O Senhor diz: não adultere, o homem vai lá e adultera. O Senhor diz: não dirás falso testemunho, o homem vai lá e diz falso testemunho. O Senhor diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, o servo do teu próximo. A gente vai lá e cobiça tudo. É por isso que o texto bíblico diz que a sentença era contra nós. Versículo de número 14 ainda, o apóstolo Paulo diz: era contra nós suas ordenanças. Sabe o que significa a palavra ordenanças? Mandamentos. O que Paulo está dizendo aqui é que a lei era totalmente contra nós. A lei nunca salvou ninguém. A
foi um meio de justificação, porque ninguém foi justificado pelos méritos da lei, ninguém. A lei era um amigo que se tornou um inimigo. A lei não justifica, a lei condena. Dito isto, Paulo diz: a qual de alguma maneira nos era contrário. Deixa eu dizer uma coisa: quanta coisa contrária tinha lá. Porque lá no decálogo nós entendemos que quebramos os 10 mandamentos dioturnamente. Só que não basta quebrar os 10 mandamentos, nós temos outras coisas a mais. Mentirosos, avarentos, orgulhosos, premeditadores do mal, soberbos, prepotentes, ambiciosos, vingativos, mau caráteres. Nós éramos tudo e um pouco mais. Essa era a nossa dívida. Eu acredito que você já deva ter assistido um filme, um desenho, sei lá, aonde o camarada pega um rolo e quando alguém pergunta assim, o que é que esse camarada deve? Ele solta o rolo assim, o rolo vai lá do outro lado da rua, pronto, tá aí tudo que ele deve. Éramos nós. Se fosse falar assim, não, deixa eu checar aqui, o que é que Gabriel deve? Ia dar umas 3 voltas e meia na Ceilândia. É muita coisa. Era muita coisa. A dívida era alta demais, queridos. De maneira que nenhum de nós poderia pagar. Se você morresse, vivesse 1 milhão de vezes, 1 bilhão de vezes, ainda assim você não conseguiria pagar. Então a lei não era a nosso favor, porque a nossa dívida era muito alta, e a lei cobra a dívida. E qual é o salário? O salário dado pela lei, a dívida. Romanos capítulo 6, versículo 23, Paulo diz: porque o salário do pecado é a morte. Pecou, tem que morrer. Por isso que Cristo ressuscitou. Queridos irmãos, a nossa sentença já estava determinada: morte eterna. Morte eterna. Inferno. A única coisa que nós merecíamos era o inferno. E antes que alguém diga assim, não pastor, dentro de mim tem alguma coisa boa. Ora, o que tem de bom em você é Cristo. O resto é tudo seu. Então observe, não havia nada de bom em nós. A lei era contra nós. A nossa dívida era alta demais. Agora, quando nós olhamos para a lei dá um grito. Não é o grito da voz do pastor, não é o grito da voz do pregador, é o grito da voz de Deus, dizendo para mim e para você: olha quanto você me deve. Olha quanto você me deve. Olha quantas vezes você contrariou a minha vontade. Enquanto ímpio, depois de crente, toda vez que nós olhamos para a lei está dizendo para nós: você deve. Deus está dizendo para nós: você me deve. Os judaizantes diziam para os crentes daquela igreja: se vocês não guardarem a lei, vocês serão condenados pela lei. O que Paulo responde? O decreto da condenação, Aleluia, foi revogado na cruz. Deus maravilhoso. Os judaizantes diziam assim: se não guardar a lei não tem céu. Paulo dizia: o céu já foi dado pelo sangue. Glória a Deus. Os judaizantes diziam assim: rapaz, não se circuncidou, não entra. Aí Paulo dizia assim: a circuncisão está em Cristo e no nosso coração. É pela
fé. Os judaizantes diziam assim: se não guardar as dietas judaicas, tem que comer tudo certinho. Levíticos diz o que os judeus tinham que comer. E aí Paulo diz assim: não, meu filho, você pode comer aquilo que era considerado imundo, porque o Senhor santificou. O mérito está na cruz, está no sangue. Essa besteira toda foi revogada. Deus maravilhoso. Os judaizantes diziam assim: se não guardarem as festas, vocês serão condenados. Se não participar de Páscoa, vocês não têm céu. Aí Paulo diz: se participar da ceia, o céu está garantido pelo Glória a sangue. Deus. A Bíblia Aleluia. deu até um pulo, rapaz. De maneira que nós não temos a circuncisão, mas nós temos o batismo. A palavra pulou na minha mão. Nós não temos a Páscoa, mas temos a ceia. Agora deixa eu lhe dizer, você não é salvo por conta dessas questões teológicas e desses credos da igreja. Você é salvo por causa do sangue. A sentença foi anulada no sangue. Verdade, Porque senão daqui a pouco, como tem igreja por aí, que o camarada diz: se não batizar aqui não vai céu, não vai para o céu. Meu filho, não é o batismo que dá o céu. Se não participar da ceia, não vai para o céu. Não é a ceia que dá o céu. Ora, batismo não é para salvar, batismo é para o salvo. Ceia não salva, mas é para o salvo. Boas obras não salvam, mas boas obras são algo para o salvo. verdade. Salvação é pela fé, é pela graça. O Senhor já proveu os meios necessários. A sentença foi anulada. O Dr. Russell Shedd, falecido, comentando esse texto, ele diz o seguinte: que o que o apóstolo Paulo tem em mente aqui é um grande tribunal. O réu está no banco. O réu está no banco diante do juiz que é Deus. Sabe quem era o réu? Gabriel, João, Maria, Pedro, Joana. E eu não vou citar os nomes mais clássicos, porque senão vocês vão pensar que eu estou falando diretamente para você. Mas se assuste não, para dizer o seu nome, eu vou amenizar a situação e vou dizer: mas o seu também estava lá. Verdade. Eu não minto, não. Estávamos todos em uma grande fila. Todos nós iríamos passar pelo tribunal de Deus. Queridos irmãos, a lista estava sendo lida, a sentença estava para ser dada, mas, e louvado seja Deus por conta desse mas, o juiz que é Deus inocenta os criminosos que somos nós. Sabe por quê? Porque na cruz do Calvário toda a justiça de Deus foi satisfeita na morte expiatória do seu Filho Jesus Cristo. Paulo diz que haviam exigências na lei, mas ele reitera aqui dizendo que todas as exigências da lei foram cobradas em Cristo. Aleluia. Jesus abriu os braços no Calvário e disse: que eu estou aqui para pagar. Meu Deus. Mas em terceiro lugar, sentença rasurada, motivo pela qual a sentença foi dada. Em terceiro lugar, nós temos aqui, apresentado por Paulo, uma sentença pendurada. Veja o que ele diz ainda no verso 14: e atirou do meio de nós, cravando-a Na cruz. na cruz. Eita. Isso aqui é espetacular. Aleluia. Cravando-a na cruz. Sentença pendurada. Oh, glória a Deus. Queridos, acontece que havia um costume antigo que quando uma dívida era paga, alguém pegava aquela dívida, procurava um lugar aonde todos pudessem ver e cravava lá. Eu
Eu não sei se era na mercearia do seu João, na quitanda do seu Joaquim, ou na bodega do seu Alfredo. Mas estava devendo, pagou a conta, colocava no lugar de destaque. E todo mundo dizia assim: olha lá, estava devendo, mas a dívida foi paga. Então era um costume naquela época. Pendurava-se a sentença. Pendurava-se a dívida que foi paga. Só que o que me chama a atenção é que este retrato é exposto por Paulo. E a ideia que ele apresenta para nós é que, assim como a dívida que o fulano de tal tinha na bodega do seu Joaquim foi pregada lá no lugar de destaque, a nossa foi pregada no lugar de destaque também. Só que esse lugar de destaque chama-se Gólgota. Aleluia. O lugar de evidência onde foi pregada a sentença chama-se cruz. O lugar que todos poderiam ver. Se você ler a Bíblia, você vai entender que o Gólgota, o Monte da Caveira, ficava fora de Jerusalém, ficava às margens de uma estrada. Todo mundo que entrava em Jerusalém olhava para o Gólgota e dizia: tem alguém pregado lá. Eu não sei se naquele dia o diabo estava desesperado no inferno. Porque a pior coisa de dever, irmão, a pior coisa quando a gente deve é que sempre tem alguém para falar mal. Sempre tem isso. Quem aqui já deveu? Só eu devo. Quem aqui está devendo? Eu estou. Sempre tem alguém para lembrar. No que diz respeito à nossa salvação, esse alguém é o diabo. Mas isso aí não está pago não. Tem que... Mas eu não sei se naquele dia o diabo estava desesperado, indignado no inferno, disse: eu vou ficar aqui no danado desse gabinete, porque aqui eu não resolvo nada. Aí está passando lá nas rebarbas de Jerusalém, olha para o caveira, para o Gólgota. Aí está lá Cristo na cruz. Aí o diabo olha, como aqueles que entravam na quitanda de seu Joaquim. Olha, você viu que eu troquei de nome de quitanda, de bodega, de umas 3 vezes, e dizia: fulano de tal está com a dívida quitada. Quando o diabo passava perto da cruz, ele dava uma olhada assim e dizia: eita, saiu do negativado, hein? Nome limpo. Aleluia. Glória a Deus. Só não dá glória a Deus quem acha que o nome estava limpo antes da cruz levada. Agora aqueles que sabem que o seu nome era sujo, que diante de Deus você era o réu, e que a cruz foi o tribunal de Deus, aniquilou a sentença, você tem motivo de sobra para render graças ao nome do Eterno por aquilo que ele fez. Olhe para a cruz e veja que você não deve nada mais. Olhe para a cruz e veja que a sua dívida foi cancelada. Aleluia, Deus. Só que outro detalhe: na cruz do Calvário, engana-se quem pensa que Jesus estava pagando a dívida ao diabo. Não, queridos. Você não devia ao diabo. O diabo usava a dívida para falar mal de você. O diabo usava a dívida para te acusar, ainda como ele usa hoje para muita gente que está aqui. O nosso débito era com Deus, a lei era de Deus, nós somos criados por Deus, o Senhor criou-nos com um propósito, e nós quebramos o propósito, nós quebramos as ordens de Deus. Jesus estava na cruz, e quando ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, consumado está, ele estava dizendo: Senhor, está recebendo a paga pela dívida.
condenado não conseguia levar. Então eles colocavam nas costas do condenado a arte horizontal, o patíbulo. E ele levava até o lugar da condenação. Vocês sabem, Jesus estava tão fragilizado, porque foi hostilizado a madrugada toda e o dia todo. Ele não deu conta de carregar. Perdeu as forças. Simão Sirineu o ajudou. Mas quando chegava no lugar da condenação, a haste principal era unida ao patíbulo. O indivíduo era colocado em cima das hastes. Não se sabe se o prego era batido entre as mãos ou no meio do pulso. Os pés eram colocados em cima de uma espécie de apoio que na verdade não servia para apoiar, servia para tornar mais doloroso a estadia na cruz. Ajeitavam os pés e pregos que mediam cerca de 17 centímetros. Detalhe, não eram pregos pontiagudos. Não era um ferro polido. Cravaram os pés, cravaram as mãos. Os soldados romanos pensaram: nós estamos cravando o homem. Glória a Deus. Deus estava dizendo: eu estou cravando a lei que era contra eles. O prego não grudou apenas as mãos e os pés de Jesus. O prego grudou a lei, cravou a lei. E Deus estava mandando uma mensagem para toda a humanidade: a lei foi gravada na cruz e não tem mais poder sobre vocês. Uma vez que a lei fora gravada na cruz, ela nunca mais desceu de lá para condenar ninguém. Uma vez que a lei foi gravada na cruz, ela não desceu de lá para condenar ninguém. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, ele disse: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida Glória a Deus. em Cristo Jesus, Ele livrou você da lei do pecado, porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, que diz a respeito do pecado: assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei fosse cumprida em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que viviam segundo a carne se inclinavam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito, pois a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Vida e paz. Oh, bendito seja Deus. Quando eu olho para a cruz, eu vejo amor. Quando eu olho para a cruz, eu vejo graça. Quando eu olho para a cruz, eu vejo perdão. Quando eu olho para a cruz, eu vejo Deus dizendo: eu estou aqui para abraçar você. Deus tremendo. Aleluia. Quando eu olho para a cruz, eu ouço o Espírito dizer ao meu coração: o jugo do pecado foi tirado.